Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para que a gente possa começar já trazendo para o nosso coração este ensinamento de hoje, a presença de Jesus, a sua palavra, ela tem autoridade. Qual a diferença da palavra lida por Jesus e pronunciada? Porque é uma palavra vivida, é uma palavra reta, verdadeira, ela fala e cumpre. Diferente da palavra aqui, como é citada aqui, ele fala que admirado seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Eles eram entendidos, então o que faltava no mestre da lei? Se eles entendiam a palavra, eram inteligentes, mas não colocavam em prática. A prática deles era para os outros, eles faziam preceitos. O que é preceito? Eu vou à missa. Vamos dar um exemplo, né? Tirava o dia do Senhor, dia do sábado, mas daí faziam mal para os outros. Faziam mal de que forma? Não ajudava, não prestava socorro, não dava a caridade, não vivia o amor. Eu fiz a minha obrigação com Deus, fiz a minha oração e vou embora, né? Então, aí o resto já está feito. Tirei o dia do Senhor, dia do sábado, não apagam a luz, não limpam a louça, não faço nada no dia do sábado. Mas Jesus chama atenção. Se tem um carneiro caído, né, na vala, um animal, você não vai tirá-lo de lá no dia do sábado. Ele está ensinando eles a viver a palavra de Deus, a viver corretamente, porque eles deduziam que da forma deles o que era tirar o dia do Senhor. Então é este mover que Jesus nos ensina. A sua palavra tem autoridade na nossa vida. Então, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Jesus, era para que a gente possa entender que ela tem que nos libertar de todo o mal que existe dentro de nós. E a palavra dele tem que ter poder, tem que ter autoridade no meio de nós. Porque quando nós damos autoridade para Jesus, ela mexe conosco, ela transforma o nosso coração, ela muda a nossa vida. Nós começamos a entender o que Deus quer de nós, nós abrimos o nosso coração para a graça, porque quando nós vamos para Deus querer somente que Ele faça o que eu quero, eu não estou fazendo o que Deus quer na minha vida. Eu tenho que deixar Deus agir, deixar Deus fazer. Eu sou todo seu, Senhor, toma conta do meu ser, haja na minha vida, tudo que vier eu vou te adorar, eu vou te vangloriar, porque o Senhor é o Deus da minha vida, eu sei que o Senhor está diante de mim, eu sei que o Senhor vai dominar o meu coração. E aí, meu irmão, a gente deixa Deus conduzir a nossa vida. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu estou aqui, o Senhor é meu Deus. Eu me entrego ao seu querer, eu me entrego a minha vida em tuas mãos. E eu te convido, irmão, a viver essa palavra, como diz o Diário Bíblico. Jesus chama a atenção dos judeus na sinagoga, pois ele fala com autoridade, sua palavra é viva. Ele é a palavra de Deus encarnada, porém um pequeno detalhe, um fato chama ainda mais nossa atenção. Jesus é reconhecido pelos demônios, que têm a sua presença, eles se sentiram ameaçados pelo poder de Deus e obedeceram, liberando aquele homem que era até então um prisioneiro. Quando abrimos o nosso coração à palavra de Deus, através do silêncio, da escuta e da entrega e do abandono, essa mesma autoridade que calou o espírito impuro começa a agir em nosso interior. Nossas inquietações, nossos medos e prisões começam a perder força diante de Deus que habita em nós. Basta que Ele seja sempre
e a alma encontra descanso. Então, irmãos, com esse ensinamento, eu coloquei a seguinte frase. O que o texto diz para mim é a segunda pergunta do Léxico Divino. O terceiro, o que o texto me leva a dizer a Deus. E o quarto, qual é o meu novo olhar a partir da palavra. Então, o que o texto diz para mim? Que eu devo dizer para Deus assim: liberta-me, Senhor. Jesus, liberta-me. Tua palavra tem autoridade sobre todo o meu ser. E vai permitindo, querido irmão, que essa libertação aconteça. Fala, Senhor Jesus, toma conta do meu coração. Toma conta da minha vida, toma conta de todo o meu ser. Derrama a tua graça, Senhor, no meu coração. Derrama a tua graça, Senhor, no meu agir, no meu falar, no meu proceder. Levanta a tua mão, irmão, com toda a autoridade. Fala, tua palavra tem poder, Jesus. E eu começo a acreditar, como ele disse, tudo que você pedir a mim será acontecido. Tudo que você falar em oração, eu te atenderei. Desta forma, meu irmão, dê autoridade com fé para Jesus. Dê autoridade para ele ser o Senhor da tua vida, acreditando em tudo que ele fala, acreditando quando ele pede para você pedir perdão para perdoar, quando ele pede para você evangelizar, anunciar a palavra com os teus gestos, com as tuas atitudes, visitar os enfermos, com os teus gestos fazendo a caridade, com os teus gestos anunciando o reino de Deus, salvando almas, não só anunciando também com caridade, dando o que comer o alimento, mas dando também a palavra viva, falando com autoridade, falando com amor, com dedicação, anunciando dentro da tua casa, anunciando na sua família, que esta palavra tem autoridade, meu irmão. Quantas vezes nós perdemos a autoridade porque nós falamos uma coisa e vivemos outra? Jesus nos ensina que a palavra tem que ser reta e viva. Eu falo e vivo ela. Eu não falo só da boca para fora. Eu não vou só para Deus quando eu preciso, que eu possa viver Deus dentro do meu coração. Xandalai alamai ali 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 Xandalai alamai ali 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 Xandalai alamai ali ali ali. O Senhor está convidando pessoas a ter relacionamentos com Ele, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos diante dos sacramentos, relacionamentos diante do batismo, da unção dos enfermos, de tudo. A unção dos enfermos o Senhor me coloca. Coloca a unção dos enfermos diante de uma enfermidade. Coloca a unção dos enfermos diante das provações, das dificuldades, das enfermidades do corpo. Mas com autoridade. Fala, Senhor, está aqui. E eu creio que a tua mão poderosa está na mão do sacerdote, que a tua mão do sacerdote é a tua mão. Vai dando autoridade à palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, dentro da sua casa. Quando ele diz que você pedir para ele com autoridade, ele te dará. Quando você, que pai, que mãe, que pede a Deus um pão, que pede ao pai um filho, o filho pede ao pai um pão e ele vai dar uma pedra. E Jesus diz isso, mas peça com autoridade. Não é da boca para fora. É como diz na primeira leitura, em lágrimas, com o teu coração ardendo, mas acreditando que Deus, Ele está com você, Ele está te cuidando, Ele está te amando, e Ele está conduzindo a tua vida agora. Creia, meu irmão e irmã, na palavra de Deus. Creia na autoridade desta palavra dentro da sua casa, dentro da sua família. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está libertando corações da falta do perdão hoje, da falta do comprometimento com Deus, se libertando de todas as situações que vinham, palavras malditas dentro da sua casa, palavras que amarraram situações dentro da sua casa, e Deus está te libertando hoje porque você está dando autoridade a esta palavra de Deus no seu coração. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Qual é o meu olhar a partir da palavra? Que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é viva. Quando eu dou autoridade para ela, na minha vida, ela se cumpre. A palavra de Deus é cumprida quando eu, com fé, eu dou a Deus a autoridade de manifestar no meu coração e no meu agir. Obrigado, Jesus. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa